Gente, esse é um vídeo curto para a gente falar um pouco sobre a questão das audiências, né? Agora em tempo de Covid-19, de necessário isolamento físico. A gente tem que pensar, sabemos que o TST tem já uma formulação de entendimento sobre isso. Esses dias até nos resenhas trabalhistas a gente conversou com o Luiz Felipe, ele expôs a situação, deixou muito claro, inclusive, que é para cada localidade verificar a possibilidade de fazer isso sem que haja uma exposição demasiada, sobretudo das advogadas e advogados e das partes e testemunhas, né? Mas nós sabemos que tem uma dificuldade, porque nós temos uma realidade em que 1/3 da população brasileira não tem acesso à internet. Então precisamos realmente discutir isso com muita responsabilidade. É importante que as audiências se realizem, que o processo ande, sobretudo porque os processos trabalhistas versam crédito alimentar, que muitas vezes é condição para a sobrevivência física de quem trabalha. Mas também é muito importante não colocar advogadas e advogados em condição de risco acentuado, e se as testemunhas ou as partes não têm um acesso adequado à internet, elas vão ter que se deslocar até algum lugar para poder fazer a tal audiência virtual. Então, o que eu queria conversar com vocês como uma primeira abordagem desse assunto é justamente que essa questão seja examinada de acordo com a realidade. Nós temos unidades no interior do estado em que talvez seja possível, inclusive, colocar uma sala na Justiça do Trabalho à disposição para ser usada em momentos diferentes, com toda a higienização necessária por advogados, advogadas, partes, testemunhas, etc. Mas, numa realidade como Porto Alegre, isso já não é possível. Então, que haja essa compreensão e, sobretudo, que se chame a advocacia para discutir sobre isso, porque eles não são só os mais interessados em que os processos efetivamente andem, mas também são os que estarão na linha de frente. Para uma juíza ou um juiz é muito fácil fazer uma audiência virtual de dentro da sua casa. Mas para a parte e para quem a representa, isso já se torna um pouco mais complicado. Então, me parece que a gente ainda precisa aprofundar um pouco mais esse debate e não ter precipitação, porque é importante saber, como disse o Luiz Felipe na nossa live da resenha trabalhista do último domingo, que a Justiça do Trabalho está funcionando, mas que também existem outras prioridades que podem ser atendidas, inclusive independente da audiência, como as tutelas de urgência e a execução trabalhista, por exemplo. Então, é importante que a gente siga trabalhando, mas é importante que a gente discuta formas que talvez não sejam formas para pouco tempo, não. Talvez a gente tenha que enfrentar isso por muito tempo ainda, mas que nos permitam ter um processo que seja realmente transparente, livre de pressões, mas que tenha e que permita um acesso democrático, né? Que não seja um processo elitizado. Essa precisa ser uma preocupação e sempre foi, historicamente, uma preocupação da Justiça do Trabalho.